sobre um tema bem conhecido. Eu sei que os irmãos hoje têm a Santa Ceia, mas eu quero pegar aquela disputa de Golias e Davi, para trazer uma palavra nesta noite. E o tema da mensagem, o gigante, pode ser a sua oportunidade. Os problemas, irmãos, que estão diante de nós, as coisas não são fáceis, nós temos problemas, né? Todos nós temos problemas. Eu tenho certeza absoluta, eu sempre gosto de falar assim, não por revelação de Deus, mas tenho certeza absoluta, que nesse exato momento, muitos dos irmãos que estão aí assentados, muitos de nós que estamos aqui dentro, temos problemas, temos dificuldades. Cada dificuldade, cada problema, né, de uma área, cada pessoa com o seu problema. E muitas vezes, irmãos, aquilo que para nós parece ser muito pequeno, para o nosso irmão é muito grande, porque o problema é dele. E algumas vezes nós falamos assim, mas por que o fulano de tal está passando por tanta dificuldade, por causa de um probleminha tão pequeno? Mas para aquela pessoa, esse problema não é pequeno. Esse problema, ele é muito grande. E a palavra do Senhor, irmãos, eu quero começar nesse slide 1, não sei se o irmão já projetou, eu quero ser bem rápido na introdução. A palavra de Deus, a Bíblia, que você tem na sua mão, ou que você tem no seu celular, mas a Bíblia que você tem no seu coração, principalmente, tem dois aspectos muito importantes. A Bíblia, irmãos, ela é infalível. A Bíblia é infalível. E a Bíblia também é inerrante. São dois termos teológicos, mas bem simples, que nos falam o que, irmãos? Que a Bíblia não falha. A palavra de Deus, ela não falha. Amém, igreja? Ela não falha. Não existe falhas na Bíblia. Não existe, irmãos, um texto que alguém possa dizer, numa aula teológica, pastor Fernando, nós estávamos na aula, e foi uma das palavras que foi pregada ali, que alguém falou algo assim, que havia um erro ali de escritura. Aí, como eu sou muito antigo, né, de igreja, eu não aguentei, né? Foi aquele negócio, foi ficando assim dentro da gente, assim, foi ficando, né? E eu, de repente, eu tive que soltar, né? Mas como assim? Como que está errado? Nós podemos não entender, nós podemos até não compreender, não ter revelação daquilo, mas jamais a Bíblia terá um erro. Tudo que está na Bíblia tinha que estar na Bíblia, até genealogias, né? Até aqueles livros que você começa a ler e você pensa assim, para que tem isso na Bíblia? Quem nunca pensou isso? Né? Alguém chega no livro de Cantares e pensa, para que tem esse livro na Bíblia? Mas, irmãos, tudo que está na Bíblia, o cânon bíblico, os livros que nós temos na nossa mão, são aquilo que Deus tem para nós. Então, entenda isso, que é muito importante para a nossa vida espiritual como crentes. A Bíblia não tem erro. Segundo aspecto, primeiro aspecto, a Bíblia é infalível, ela não falha, né? Ela não falha. Eu falei mais, foi do inerrante, né? Não tem erro. Mas esses dois aspectos, a Bíblia não falha e a Bíblia não tem erros. E esse versículo que está escrito em Isaías 54:17, diz que toda arma do inimigo contra nós, ela não prosperará. Amém, igreja? Irmãos, eu creio que daquilo que está escrito na Bíblia, Efésios capítulo 6, versículo 12, em Efésios capítulo 6, versículo 12, diz que nós temos uma luta, nós lutamos, nós temos uma luta, a luta de Davi e Golias, ela foi uma luta dupla, ela foi tanto uma luta espiritual, como uma luta carnal, porque ali houve morte, ali houve decapitação, Davi cortou a cabeça de Golias. Mas nós hoje, irmãos, não temos mais essa luta, nós não lutamos contra a carne, nós não lutamos contra o sangue, nós não lutamos contra as pessoas, nós lutamos contra principados, potestades, dominadores, e assim por diante, contra as hostes malignas. E mesmo se você não crê, você está nessa luta, você está nessa demanda, todos os dias, no momento que você levanta, até quando você dorme, muitas vezes você está naquela luta, né?
Muitas vezes você dorme e há aquela luta espiritual na sua vida, mesmo dormindo. Então, irmãos, nós vivemos nessa luta, mas a palavra do Senhor diz aí, Tiago, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de você. O diabo, irmãos, em Tiago também diz que ele está ao nosso derredor. E ele ruge como leão. Ele não é um leão, mas ele ruge como leão. E a palavra do Senhor diz que ele está ali tentando achar um momento, uma oportunidade na nossa vida para nos tragar, para fazer o mal a nós. Mas, amados, existe 1 Pedro capítulo 5, versículo 18, que é o slide 4. E eu gosto muito desse versículo, e eu quero dar ênfase a esse versículo nessa noite. O maligno não nos toca. Como é que é a sua teologia? Eu não sei. E com certeza, se nós pregarmos alguma coisa que não bate muito assim, depois os pastores consertam, né, como diz o apóstolo, né? Mas o maligno não pode nos tocar. Você crê nisso? Mas de verdade. Então, quando alguém profetizar na sua vida, quando alguém chegar na tua vida e falar, olha, Deus me mostrou que o maligno está com raiva de você. Você não diga misericórdia, tá? Você diga graças a Deus. Graças a Deus, irmãos, o diabo não gosta de você. Amém? Porque se alguém der uma palavra para você e falar que o maligno gosta de você, tem alguma coisa errada, não é verdade? O diabo, irmãos, nos odeia. Satanás nos odeia. Mas a palavra do Senhor diz aí, 1 Pedro 5,18, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, se você nasceu de Deus, se você já entregou a sua vida para Jesus, se você já teve um encontro com Cristo, se você já foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, eu quero te dizer, o diabo não pode tocar na tua vida, o diabo não pode entrar na tua vida. Não há como, irmãos. A palavra do Senhor diz que quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, acontece algo dentro de nós. A Bíblia diz que nós nos tornamos o que? Novas criaturas. A Bíblia diz, irmãos, que havia trevas e agora não há trevas mais, mas agora há luz. Então, se há luz no nosso coração, se o Espírito Santo habita dentro de nós, imagina o coração ali como órgão, né? Se o Senhor habita dentro do coração, que na verdade não é um órgão, mas é o nosso intelecto, a nossa mente, aquilo que nos liga a Deus, essa parte espiritual e assim por diante, a nossa vida. Irmão, se o Senhor está em nós, se o Senhor habita em nós, não há lugar para o diabo habitar na nossa vida, e todas as situações que nós passamos na nossa vida, irmãos, é pela permissão de Deus. Deus permite. O diabo, você pode dizer, mas o diabo tocou na vida de Jó, que era um homem íntegro. Mas eu quero te dizer, irmãos, eu quero te dizer uma coisa, só tocou na vida de Jó. Se eu falar Ló é Jó, tá? Toda vez que eu vou pregar isso, eu vou ficar falando, mas eu falei certo, né? O diabo só tocou na vida de Jó, porque houve o quê? Uma permissão de Deus. Então, se alguém está fazendo trabalho para você, se alguém chega para falar, alguém fez um trabalho de macumbaria para você, e assim por diante, meu irmão, minha irmã, a Bíblia diz que praga nenhuma chegará na nossa tenda. Ou nós cremos nisso, ou nós vamos viver uma vida difícil. Ou nós vamos viver uma vida sempre procurando alguém para orar por nós, sempre procurando alguém para fazer uma campanha por nós, ou nós procurarmos um lugar para fazermos uma campanha de oração. Nós fomos libertos pelo Senhor. Irmãos, mas nós passamos por tormentas, nós passamos por dificuldades. Nós passamos, irmãos, por momentos que nós ficamos pensando, e todo mundo um dia já fez essa indagação dentro do coração, não é verdade? O que está acontecendo? O que está acontecendo? E eu falei uma coisa para a Juliette quando ela estava ali, nós estávamos conversando um pouco,
que o crente, irmãos, quando passa por uma dificuldade, ainda tem um problema maior do que o ímpio ainda. Preste atenção, né? O crente, quando passa por uma dificuldade, muitas vezes, ele tem ainda um problema maior do que o ímpio. Sabe o que é? Ele começa a procurar no coração dele o que ele está fazendo de errado. Aí ele começa a pedir perdão a Deus por tudo, de novo. Por tudo que passou. O que eu estou fazendo errado? E a consciência dele começa a ser acusada. E eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, eu não sei se você está passando por problemas terríveis na tua vida, mas eu quero te dizer uma coisa. Os problemas vêm na nossa vida, mas Deus nos promete a vitória sobre eles. Por isso que eu li o texto lá de Tiago, resistir. Irmãos, eu tenho 62 anos de idade, eu e minha esposa é mais nova que eu um pouquinho, mas ela também faz 62 este ano. Nós temos 62 anos de idade, 62 anos de igreja praticamente. E eu fico pensando uma coisa, sabe assim, pessoas que vão e vêm da igreja. Pessoas que entram para a igreja, acontece um problema, eles saem da igreja. Hoje em dia a gente encontra os irmãos e pergunta assim, aonde você está? Você está congregando ainda, não é verdade? As pessoas vão para lá, vão para cá, e ela fica naquela gangorra, a jovem arruma um namorado sai da igreja, o jovem arruma uma namorada, sai da igreja, e assim vai a vida. Eu quero te dizer, irmãos, é possível viver uma vida cristã, é possível viver uma vida cristã firmado na rocha que é o Senhor. Amém? É possível, irmãos. Mas bispo, você não tem problema. Irmãos, nós somos pessoas, né? Quantos problemas, vocês conhecem esse casal da igreja aqui? Vocês conhecem há quantos anos? 20 e tantos anos já aqui? Já ano, né? Conhece há muitos anos, eu tenho certeza, eu sei que aqui tem uns irmãos que são bem antigos na igreja, eu conheço alguns irmãos aqui bem antigos na igreja, que são desde a época que eles chegaram aqui, e já sabem de todos os problemas, das dificuldades que eles passam, das dificuldades da sua casa, da sua família. Nós temos problemas como todo mundo, irmãos. O que nos dá esperança é o Senhor. Amém? Eu quero dizer para vocês nessa noite, Deus pode te dar força para destruir o gigante que está diante de você. Eu quero falar um pouquinho desses 3 personagens. É o slide 5. Quero falar desse personagem, Golias, Davi, Saul, 3 personagens nesse texto. Quem era Golias? Eu fui fazer essa mensagem, comecei a procurar sobre Golias. Quem era Golias? Nós sabemos, pelo que nós já lemos, todo mundo sabe essa história, né? Davi e Golias, eu acho que não existe nenhuma pessoa que não saiba dessa história. Mas Golias era um homem muito forte, destemido, poderoso. E Golias, por incrível que pareça, a sua raiz vem lá de trás. Ele é descendente de Esaú. Vocês lembram quem era Esaú? Quem foi Esaú? Irmão de quem? De Jacó. Então, quando você vai pegar lá atrás, ele era descendente de Abraão, né? Da linhagem de Abraão, ali vem Abraão, Isaac. Isaac tem 2 filhos, né? Esaú e Jacó, e ali eles se separam, as famílias vão para um lado, vão para o outro. Então eles, de uma certa forma, eles fazem parte de um mesmo ramo familiar. Isso depois de muitos anos, é claro. Então ele é descendente de Saul, filho de Isaac, de certa forma parente dos judeus, da cidade de Gate, que era uma das maiores cidades, das mais importantes cidades dos filisteus. E nós podemos dizer, irmãos, que ele era um invencível guerreiro. Um invencível guerreiro. E 1 Samuel 17. Eu peguei uma tradução aqui somente desse versículo, de uma Bíblia chamada Bíblia Judaica Completa, porque ela nos traz as dimensões já aí em português para nós, né? Olha aí, quem é esse homem? Está aí slide 6.
Versículo 4 diz assim: saiu do acampamento dos filisteus, aí não está errado, é isso que está escrito mesmo na versão, tá? Um guerreiro chamado Golias, que é Goliate aqui, né? De Gate, que tinha 2,90 metros de altura, bem alto, né? Ele usava um capacete e bronze em sua cabeça, e uma armadura de bronze chapeado, que pesava 60 quilos. Usava caneleiras de bronze que protegiam suas pernas e uma lança de bronze entre seus ombros. O cabo de sua lança era tão grande quanto a lançadeira de um tecelão, e a ponta de ferro pesava 7,2 quilos. Seu escudeiro ia adiante dele. Aqui nos fala de Golias. Resumindo, ele tinha 2,90 metros de altura. Talvez o maior jogador de basquete que você já viu por aí tenha 2 metros e quê? 2,20 metros? Por aí, né? 2,20 metros. Nós tínhamos aqui em Goiânia, não sei onde eles estão hoje, né? O reverendo Aristóteles, e ele tinha 2 filhos. E um dos filhos dele chamava Aristóteles também. O outro filho é bem conhecido em Goiânia, ele já, acho que até delegado, que é o, eu não sei como ele que chama, nós chamávamos ele Totinho, né? Ele era Totinho. E o irmão dele era maior do que ele ainda. Acho que o irmão dele tinha mais ou menos 2 metros de altura, 2,09 metros, um negócio assim. Um homem muito grande. E a gente perto desse pessoal, a gente fica pequenininho, não é verdade? E lá onde eu moro tem um rapaz que ele é quase do tamanho do elevador. E ele é grandão assim, forte. A Gleice ficou rindo de mim, né? Ficou rindo de nós. Nós ficamos rindo depois. Daí, nós estávamos dentro do elevador e ele entra. Ele entra e fica do meu lado. Eu fiquei olhando para ele assim, né? Ele deve ter o quê? 1,90 m mais ou menos, 1,90 m e pouco, esses jovens lá. Ele é um rapaz ainda, muito grande. A diferença de altura, irmão, 10 centímetros na altura de uma pessoa faz uma diferença enorme. Agora você imagina um homem mais ou menos cerca de 80 centímetros maior do que esses jogadores de basquete. Muito grande. Um homem com equipamento muito pesado, uma armadura muito forte, capacete na cabeça, uma couraça que pesava 60 quilos, irmãos. Quem aqui pega um saco de cimento do chão e põe nas costas? Alguém? As irmãs, eu acho que quase nenhuma, né? Aí, irmão, tá vendo? Tem um irmão que põe, é pesado, não é? E a armadura dele pesava 60 quilos, irmãos. 60 quilos. E esse cabo da lança, o cabo da lança dele, fala que era, aqui nesse texto, fala quanto a lançadeira de um tecelão. E eu fui procurar a lançadeira de tecelão, é o negócio que fazia tecelagem, ali dos judeus. E ele media mais ou menos 50 a 70 centímetros, o cabo da lança. E no final da lança, a ponta da lança, pesava 7,2 kg. Muito pesado. Este era um soldado. E nós vemos na Bíblia, irmãos, interessante que Golias era remanescente de uma raça de pessoas chamadas na Bíblia de gigantes. Desde lá no começo da Bíblia, fala de uma raça de pessoas chamadas gigantes. Alguns conhecem, alguma tradução traz a palavra nefilins. Quando se fala em nefilins, muita gente pensa em demônios, mas eram pessoas, a Bíblia diz que eram pessoas. Que eram gigantes, pessoas grandes, pessoas que eram gente mesmo, de carne e osso, né? E esse pessoal vivia na terra de Canaã. E eu brinquei lá na igreja, estava pregando essa palavra na igreja, foi assim, a culpa do Golias foi de Josué. Por que foi a culpa dele? Lá em Números, capítulo 13, versículo 32 e 33, Moisés manda os espias espiar a terra de Canaã, olhar a terra de Canaã. Eles vão, olham a terra, e eles voltam, e eles falam muitas coisas boas. A terra é boa, realmente as coisas lá são maravilhosas, terra mana leite e mel, e assim por diante. Mas eles veem uma coisa também naquela terra. Aí o versículo, Números 13, 33 diz, também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos,
e assim também o éramos aos seus olhos. Os espias, irmãos, não sei qual a metragem desses homens, mas talvez um homem de 1,70 m, 1,80 m, eu não sei, eram guerreiros, né? E eles chegam naquela terra, eles entram na cidade, naquelas cidades, e eles veem a população daquela cidade, as condições daquela cidade, e eles voltam desanimados, por causa dos gigantes, por causa daquelas pessoas. Lá em Josué capítulo 11, versículo 22, diz assim: nenhum dos anaquins sobreviveu na terra dos filhos de Israel, somente em Gaza, em Gate e em Asdod, alguns subsistiram. Então lá atrás, quando Josué entrou na terra prometida, ele guerreou contra todas aquelas nações. A Bíblia diz que ele destruiu todas as nações, ele destruiu os anaquins, os filhos de Anaques, ele destruiu os gigantes, ele guerreou com muitos gigantes. E a Bíblia diz, irmãos, somente em Gaza, quer meter só para a cidade de Gaza e Gate. Por quê? Porque naquela batalha de Davi com Golias, a Bíblia fala que Golias era dessa cidade chamada Gate. Aqueles remanescentes de quando Israel entrou na terra prometida. Irmãos, isso já tinha passado mais de 300 anos já. Mais de 300 anos. E eles se encontram. Apenas de curiosidade, lá em 2 Samuel 21, 15 até o 22, fala que Davi e o seu exército destruiu mais 4 gigantes. Depois você pode olhar lá. E um deles, inclusive, o tal de Safi, era irmão de Golias, que eram também pessoas de uma estatura muito grande. Havia uma batalha. Ali havia uma batalha. E a Bíblia diz, irmãos, que por 40 dias, é interessante, irmãos, você olhar as coisas bíblicas. Você vai lendo a Bíblia e você passa de um texto para o outro, parece que as coisas, tudo aconteceu assim no mesmo instante. Mas eu estava olhando, quando Saul estava naquela batalha, quem arrisca acertar quantos anos Saul já governava Israel? Ninguém vai saber, lógico que não vai, porque isso são curiosidades. Sabe quantos anos que Saul já governava Israel? 32 anos. 32 anos. Saul já estava, ele governou 40 anos, então ele já estava quase para terminar o governo dele. 32 anos. Só para você conhecer um pouquinho, quando Davi nasceu, ouça-me, quando Davi nasceu, Saul governava Israel há 10 anos, já. Quando Davi foi ungido, Davi tinha 15 anos, então Saul já governava Israel há 25 anos, quando Davi foi ungido por Samuel. E nós lemos da Bíblia, parece que ungiu ali, depois a gente passa para outra folha, já manda ungir o Davi, a gente pensa que foi tudo assim, 1 ano, 2 anos, sei lá. Mas já passaram-se 25 anos. E ali, irmãos, havia uma batalha. O rei Saul já era um homem experimentado na guerra. O rei Saul já tinha, quando Davi nasceu, Saul já tinha feito várias guerras. Saul já era um homem reconhecido, já tinha estabelecido o seu reino. E eles estavam ali, irmãos, numa batalha. Eu não vou ler os textos, mas falam que eles estavam em dois montes. Havia um monte chamado Efes-Damim e o outro Azeca. E eles estavam nesses montes. E a Bíblia fala que havia um vale no meio desse monte. Havia um monte de cá, um monte de cá. Israel de um lado, os filisteus de outro lado. E havia um vale. E ali naquele vale, irmãos, é que houve a batalha. Mas antes dessa batalha, irmãos, a Bíblia diz que por 40 dias, houve um desafio naquele lugar. Golias, a Bíblia diz que todos os dias, ele saía do meio do seu exército, ele descia até o vale,
e ele desafiava a Israel. Ele blasfemava contra o Deus de Israel por 40 dias. E as tropas de formação de batalha, interessante, os povos antigos tinham muito isso, né? Eles tinham esses desafios. E ele falava, olha, se vocês nos derrotar, se você derrotar Golias, vocês vão nos servir. E se nós derrotarmos o seu guerreiro, vocês vão nos servir. Ali, irmãos, havia um problema seríssimo. Aquele exército, provavelmente ele não era formado somente de gigantes, mas provavelmente havia muitos guerreiros gigantes no meio do exército dos filisteus, porque eram descendentes de mais de 300 anos, de 3 cidades, com certeza, irmãos, havia muitos. E ali havia uma batalha. Havia um gigante diante das tropas dos filhos de Israel. Havia um problema a ser superado. E eu quero trazer para nós, tudo que nós falamos, a gente vai trazer para a gente. É claro que nós vamos trazer para nós, irmãos. Irmãos, há quanto tempo que pode haver algo na sua vida, que pode haver um gigante na sua vida, que pode haver um Golias na sua casa, na sua família, diante de você, e talvez está te afrontando há muito tempo. Talvez esse Golias está te afrontando há muito tempo. Talvez ele está dizendo, como o Salmo 32, eu amo aquele Salmo 32, acho que é esse mesmo. Quando ali aquele Salmo, irmãos, é de uma pessoa que está passando por uma depressão muito forte. O salmista está passando por um problema muito grande. O salmista está passando por um momento muito difícil. E ele estava precisando tratar com a bispa, aquele salmista. E ele fica desesperado, ele fala, eu não durmo, eu choro toda noite, as minhas lágrimas é o meu alimento. Ele estava derrotado, irmãos. Quantas vezes nós estamos assim? Nossos problemas são grandes, irmãos. Nunca pense que o problema é tão pequenininho assim. Eu nunca esqueço, eu sempre comento isso. Lá em Mozarlândia, quando eu fui pastor lá, teve uma mulher que se enforcou e o pessoal brincava na cidade. Eu lembro direitinho, o pessoal brincava. Ela se enforcou, o pessoal falava que ela se enforcou por causa de uma galinha. Mas sabe qual foi a história? É que alguém roubou uma galinha de alguém e puseram a culpa nessa mulher. Olha que coisa mais boba. Olha que coisa mais horrível. E ela foi acusada de ter roubado a galinha desse pessoal. E essa história correu na cidade. Essa mulher ficou envergonhada de certa forma na cidade. E um dia acharam a mulher pendurada, enforcada na sua casa. Por isso corria uma brincadeira sem graça na cidade, que a mulher tinha enforcado por causa de uma galinha. Não foi por causa de uma galinha. Foi por causa de um gigante. Foi um problema muito grande na vida dela. E ela não conseguiu superar aquilo, irmãos. Sabe, meus irmãos, eu fico pensando aí, esses anos para trás, teve pastor que cometeu suicídio, eu fico pensando, como devia estar a alma, o coração dessa pessoa. Esses são gigantes que nós enfrentamos. São gigantes que nós enfrentamos. Israel, irmãos, enfrentava uma situação. Então Golias, um guerreiro invencível, intimidador, desafiador, zombador, aproveitava a oportunidade que não havia ninguém ali que confiasse em Deus, que pudesse vencer aquela batalha para os filhos de Israel. É aí que entra Davi. É exatamente nesse contexto que entra Davi. Como eu falei para os irmãos, Davi não era, vou falar uma coisa aqui que eu sei que a gente muitas vezes conta isso, principalmente quando vai contar para as crianças. Davi não era um menininho franzininho. Não era, tenho certeza. Eu não tirei foto dele lá na batalha no dia, mas eu tenho certeza absoluta. Sabe por quê? Porque Davi já tinha 23 anos de idade. Tá? Pelas contas, pode crer que essas contas minhas estão certas, tá? Já tinha passado, irmãos,
mais ou menos 7 anos que Samuel havia ungido Davi como rei de Israel. É aqui que entra Davi. Olha como que Deus, irmãos, por isso que eu falei, Deus tem um projeto em tudo na nossa vida. E eu vou te dizer, mesmo que você não tenha a resposta clara de Deus, mesmo que Deus não revele para você por que você passou por este problema, creia que Deus está atrás dessas coisas. Deus tem um plano em todas as coisas, irmãos. A Bíblia diz que nenhuma folha cai se não for da vontade de Deus. A Bíblia diz que nenhum cabelo cai se não for da vontade de Deus. Deus tem um plano em todas as coisas. Mas Ele vai te dar a vitória, Ele nos dá a vitória. Mas, irmãos, Davi entra nesse palco. Já um rapaz que havia já... Não precisa colocar o slide 9, que é a unção de Davi. Pode só colocar, se quiser colocar o versículo aí, tudo bem, não vou ler. E ele havia sido ungido como rei de Israel aos 15 anos de idade. Davi estava mais ou menos semelhante a um homem na Bíblia chamado José. José teve um sonho. Contou para os irmãos não gostavam dele. A Bíblia diz aqui, nesse versículo, 1 Samuel 16, 12, 13, do slide 9, a Bíblia diz aqui que quando Samuel ungiu a Davi, o versículo 13 diz assim, tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Ele foi ungido diante dos seus irmãos. E os seus irmãos não gostavam de Davi, a princípio. Depois se juntou a Davi. Mas a princípio, irmãos, os irmãos de Davi não gostavam de Davi. E dá um versículo lá na frente, não sei se vai dar tempo de eu chegar nele, mas o Eliabe, o irmão mais velho de Davi, deixa para quando nós chegarmos lá nesse pedaço. Então eles não gostavam dele, ele tinha sido ungido. E eu fico pensando, Davi, quanto da história que Davi escreveu o Salmo 24, será? Salmo 23, perdão. Eu tenho certeza, não tem como ter certeza, mas eu creio, irmãos, que Davi escreveu o Salmo 23, com certeza ali naquele campo, quando ele cuidava das ovelhas, não é verdade? E ele usou a experiência dele, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, e assim por diante. Irmãos, Davi permaneceu cuidando das ovelhas. Davi permaneceu ali naquele lugar, 7 anos, com a expectativa no coração, de ser rei de Israel. 7 anos. E surge um momento na vida de Davi. Então, como eu falei para os irmãos, ele foi ungido aos 15 anos, e agora ele já estava com 23 anos de idade. E havia batalha, e 3 irmãos de Davi estavam na guerra. E o seu pai chega para ele e fala, vai lá no campo de batalha ver como está os seus irmãos. Leva um queijo, leva até para o comandante, não sei se ele quis subornar o comandante, né, mas leva para o comandante, tal, vê, traz informações dos seus irmãos. E aí, irmãos, Davi vai àquela batalha sem saber nada. A Bíblia diz que em um determinado momento, se você ler o texto, Davi deixou as ovelhas com alguém, tomando conta, e ele vai ali para o local daquela guerra dos filisteus e os judeus. E ele chega naquele lugar, então já um rapaz de 23 anos de idade, ele chega naquele lugar, e ele contempla aquela situação. Ele contempla, irmãos, uma situação, vamos dizer que ridícula. 40 dias, um homem afrontando o exército de Israel. Eu acho muito interessante esse texto, irmãos. Quando Davi chega no campo de batalha, Davi se indigna quando houve toda a afronta que o filisteu Golias fazia contra o Deus de Israel, às tropas de Saul e a toda a nação e ao povo de Deus.
E Davi, irmãos, 1 Samuel capítulo 17, não sei se eu pus esse versículo, não, mas abra sua Bíblia aí. 1 Samuel capítulo 17, versículo 25. Davi chega no campo de batalha e ele ouve uma conversa. Capítulo 17, 24 até em diante, ele ouve uma conversa interessante naquele lugar. Olha o que ele ouve, versículo 25. E diziam uns aos outros: vistes aquele homem que subiu? Golias? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei o cumulará de grandes riquezas, e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Davi ouve esse negócio, essa conversa, e chamou a atenção dele. Chamou a atenção dele. Olha, irmãos, 3 coisas boas para um jovem de 23 anos, sim ou não? Pensa bem. Davi, ele seria acumulado de grande riqueza. Ele era pobre, provavelmente. Ele casaria com a filha do rei, que não era nada mal. Casar com a filha do rei, pensa bem, de um dia para o outro, ele se tornar genro do rei. E terceiro, ele ficaria isento de impostos, ele e a sua casa, por toda a vida. Quem gostaria de comprar gasolina 40 e tanto por cento mais barato, né? Todo mundo, né? Um cartão do rei, não do Bolsonaro, né? Um cartão do rei, você não paga mais imposto. Você não paga mais imposto sobre nada. Então você ia ter um aumento de salário um dia para o outro, talvez de 40%, porque você não ia pagar mais impostos. Davi viu, irmãos, naquela situação, uma oportunidade para crescer. Irmãos, quando nós temos um problema, nós temos que ver o que Deus quer nos ensinar. Confiar mais nele. Como eu falei para os irmãos, a bispa não estava aqui, né? Nós passamos por aquela situação em 2018. O que Deus quer com isso, irmãos? Será que Deus se alegra em fazer a gente sofrer? Eu creio que não, né? Qual a visão de Deus? Deus não é um cara mau, Deus não é uma pessoa que fica lá no céu, achando graça, querendo fazer as coisas ruins para nós. Mas o que Deus nos ensina, irmãos? Com certeza, o mínimo que nós podemos aprender de tudo que nós passamos, a nossa confiança somente em Deus. Mais nada, irmãos, mais nada. Em 2016, eu fui assaltado na porta da igreja, chegando para o culto. E eles levaram o meu carro, 2 rapazes. Me assaltaram na porta da igreja, desci, a Gleides entrou, mais a mãe dela, eu fui, estacionei mais na frente um pouquinho, a hora que eu desci do carro, eles me abordaram e levaram o meu carro. E depois eu entrei para dentro da igreja, contei para ela só depois que terminou o culto, né, tal. E assim, e fiquei pensando, mas, irmãos, eu vou dizer claramente para os irmãos, já falei isso várias vezes, eu tive uma palavra de Deus, por que levaram o meu carro? Não é porque Deus queria me dar um outro novo, não. Mas um domingo antes, eu fiz uma pregação na igreja. E eu sou muito incisivo em algumas coisas que eu creio mesmo. E eu preguei, e um dos versículos que eu usei, é aquele versículo que fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu não emendei um pedaço do versículo, esse que foi o problema, né? Eu completei um pedacinho do versículo que estava fazendo falta, não estava fazendo falta. Eu só falei o seguinte, irmãos. Eu falei o seguinte, irmãos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, inclusive aquilo que nós não entendemos. É lógico que está incluso nesse versículo, mas eu dei ênfase nisso, aquilo que é ruim para nós. E na mesma semana, depois do domingo, num culto durante a semana, um culto de oração, quando eu parei o carro, eles me assaltaram. E a palavra de Deus falou muito claro no meu coração, que eu deveria viver aquilo que eu havia pregado. Não é bom a experiência
é horrível. Você se sente humilhado, não por ter levado o carro, mas você se sente humilhado como pessoa. Qual o direito do cara pegar um bem seu, né? Te ameaçar com um revólver, assim, e você fica irado, né? Mas Deus me ensinou algo, irmãos, a confiar nele. E que tudo que aconteça na minha vida é da vontade de Deus. E todas as coisas cooperam para o meu bem, mesmo que eu não entenda. E aqui, irmãos, Davi viu a oportunidade. É agora, a minha chance. Mas, irmãos, eu tenho certeza absoluta, e o texto diz isso, que a maior motivação de Davi não foram os bens materiais, as coisas, o sucesso simplesmente financeiro, mas foi a indignação dele, do ultraje de Golias ao Deus de Israel, ao seu Deus. E Davi, irmãos, o versículo que eu quero falar para os irmãos está aí, ó, é o versículo 28. Olha o que o irmão falou para ele aqui, ó, ouvindo-o, é 17 e 28. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Descestes apenas para ver a peleja. E Davi não criou problema. Davi respondeu para ele assim: o que eu fiz? Eu só fiz uma pergunta, está escrito no versículo 29 aí, ó. O que fiz eu agora? O que quer dizer? O que eu fiz agora? Quer dizer que já houve anteriormente, né? Não é verdade? Eles não gostavam dele por quê? Porque eles sabiam que Davi foi ungido e ele seria rei de Israel. Talvez Davi tirou um sarro também, né? Não sei, né? Um dia eu vou mandar vocês, tal, né? Por isso que eles não gostavam dele, talvez, né? Mas ele tinha isso no coração, irmãos. E o irmão não gostava dele. Chamou de presunçoso, de mal, um homem maldoso. E ele falou: o que eu fiz? Só fiz uma pergunta. E saiu dali e perguntou para mais uma pessoa para confirmar: o que mesmo farão aquele que derrotar Golias? E eles repetem a mesma coisa. E ele fala: manda avisar o rei Saul que eu vou. E ele é chamado ao rei Saul. Você sabe a história, toda aquela história, né? Que Saul conversa com ele, fala que ele ainda é um jovem. E a Bíblia diz que ele era um jovem bonito, um jovem tal. Por isso que eu falo que ele não era fraco. Ele fala para Saul assim: o teu servo já matou um leão, o teu servo já matou um urso com as minhas mãos. Alguém aqui já matou um leão? Nós matamos um leão todo dia, não é verdade? Não tem esse ditado aí, né? Todo dia é dia de matar um leão. E todo dia é o dia de matar um leão mesmo. Lá em Provérbios está escrito: diz o preguiçoso, lá fora tem um leão. Quem já viu esse versículo? Diz o preguiçoso, lá fora tem um leão. O que é? A vida, irmãos. Então eu acho que esse ditado popular que todo dia se mata um leão veio de lá, né? Irmãos, Davi, eu acho interessante aquele texto. Saul conversa com ele, tenta tirar ele de ideia: você não vai morrer, ele vai te matar. E a Bíblia diz, irmãos, que ele veste a roupagem de Saul, pesada. Talvez não pesava 60 quilos, mas talvez pesava 30 quilos, eu não sei. Pesada. E eu acho muito interessante o versículo, depois você pode ler. Aí nesse texto, capítulo 16 e 17, está tudo que eu falar para você. Ele fala assim: eu não dou conta nem de andar com essa armadura. Isso, irmãos, eu sei que os irmãos já devem ter ouvido falar nisso. Isso nos fala de quê, irmãos? A armadura humana não nos serve para guerrear as nossas guerras. E Davi, irmãos, tira aquela armadura. E ele estava pronto para a batalha. Davi diante de Saul, já falei para os irmãos, aquele guerreiro, aquele homem invencível. E ele vai preparado. 1 Samuel 17:40 é o slide 12. Olha a arma dele: tomou o seu cajado na mão
E escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro, e a pôs no seu alforje de pastor, que trazia, a saber, no surrão. E lançando mão da sua funda, foi se chegando ao filisteu. Irmãos, eu acho que uma das palavras lindas da Bíblia está em 1 Samuel 17. Naquela batalha. Mano, tá perto da gente passar o vídeo, tá? Daqui um pouquinho, tá? Naquela batalha, quando eles descem da montanha e se encontram no vale. Irmãos, a desproporção deve ter sido muito grande, realmente. Davi, vamos pôr que Davi tinha aí talvez 1,80 m, 23 anos, não sei, 1,85 m. Meu filho tem o senhor tem quanto? 1,90 m? Não, seu filho. 1,80 e pouco, né? Talvez Davi daquele tamanho, um homem ali de 23 anos. E um homem de 2,90 m. Desproporcional. E a Bíblia diz, irmãos, que ele desce aquela batalha. Ele é afrontado. E eu quero ler o versículo 43 com os irmãos. Diz assim: disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Amém? O diabo vem contra você, meu irmão. Mas você tem uma força sobrenatural. A Bíblia diz que Davi, quando tinha 15 anos de idade, o Espírito Santo se apossou de Davi. Por isso ele matou um urso, por isso ele matou um leão. Ele tinha uma força física, com certeza, mas ele tinha uma força de Deus dentro dele. E eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, você não vai matar um leão fisicamente, nem um urso, mas com certeza, nas tuas guerras espirituais, você vai vencer o Golias na tua vida, em nome de Jesus.